Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Vado Concursos, hoje dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Polícia Penal do Espírito Santo. Hoje nós iremos aqui abordar mais uma bateria de questões no nosso canal para vocês, certo? Então, senhores, hoje eu escolhi a nossa disciplina de Direitos Humanos, certo? Iremos aqui abordar 10 questões da nossa disciplina de Direitos Humanos. Nessa parte inicial, iremos abordar aqui tanto a introdução aos direitos humanos, como algumas questões também da nossa Declaração Universal de Direitos Humanos. Temas esses bastante importantes, bastante cobrados em prova, certo? Então, introdução aos direitos humanos e Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Então, iremos aqui abordar as questões da nossa banca IDECAP, né? Eu sempre esqueço o nome dessa banca, eu quero dizer IDECAM, é IDECAP, certo? Lembrando que nós não temos muitas questões, certo? No banco de dados da banca IDECAP. Estou aproveitando o mais possível, filtrando aqui questões dessa banca. Hoje eu consegui filtrar desse assunto de hoje as questões da IDECAP, certo? Mas como eu falei, nos outros assuntos, direito penal, pouquíssimas questões, processual também, muito poucas questões. Então, muitos outros assuntos no nosso edital, eu irei filtrar aí questões de polícias penais, principalmente bancas similares à IDECAP, beleza? Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve agora, já deixa aquele like, coloca aqui nos comentários, após terminarmos esse vídeo, quantas questões vocês conseguiram acertar nessa nossa aula de hoje, certo? Então, pessoal, antes de iniciarmos aqui as nossas questões, vou deixar também o nosso material disponível para vocês, certo? O pessoal que estava pedindo aí o vadimeco da Polícia Penal do Espírito Santo já está disponível, beleza? Material todo atualizado, abordando aí todas as leis do seu edital, com plano de leitura semanal, certo? Você vai receber também o edital verticalizado. Então aqui nesse material, senhores, vocês vão ter acesso a todas as leis do seu edital, com diversas súmulas, macetes de concursos, espaço para anotação. Você vai ter um plano de leitura semanal, onde em 3 semanas vocês vão conseguir ler todo esse vadimeco, e aí vocês só vão repetir o ciclo. Vocês vão ver que vai ser bem fácil de conseguir ler todo essa parte de leis do edital de vocês, certo? E aí, garanto a vocês que vocês repetindo esse ciclo de plano de leitura que eu coloquei, vocês vão gabaritar aqui todas as questões relacionadas a estas leis. Plano de leitura e você vai também ter o plano de marcação, videoaula, de PDF e de revisões aqui no edital verticalizado. O material, pessoal, está no preço super acessível, já deixei no valor aí bem simbólico para ajudar vocês. Corre lá no nosso WhatsApp, eu deixei um link do meu WhatsApp aqui e eu estarei enviando uma amostra para vocês, beleza? Então, fica à vontade em falar comigo lá, eu mesmo atendo vocês, certo? E envio a amostra para vocês. Então, vamos lá para nossas questões do dia de hoje. Direitos humanos para a Polícia Penal do Espírito Santo, certo? Então, vamos iniciar aí as nossas questões. Pessoal, então vamos lá. Ó. Questão número 1 em tela diz assim: os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas, certo? Tido como base o nosso texto, vamos aqui para o enunciado. Ó. Uma importante característica dos direitos humanos, que pode ser extraída do excerto acima, é letra A, historicidade, B, irrenunciabilidade, C, relatividade, D, universalidade ou letra E, inalienabilidade. E aí, pessoal, falando aí das características dos direitos humanos, certo? Características dos direitos humanos, qual está relacionado aí com o contexto em questão? Lembrando, pessoal, que as características dos direitos humanos, nós temos aí que os direitos humanos, eles são que universais, inalienáveis, certo? Ou seja, quando eu trago que eles são universais, é porque esses direitos humanos é para todos, aplica-se a todas as pessoas. Inalienáveis, porque não podem ser retirados. Temos também como característica que são irrenunciáveis, ou seja, não se pode abrir mão desses direitos. Eles são imprescritíveis, ou seja, não tem prazo de validade. Indivisíveis, ou seja, não se separam. Interdependentes, ou seja, essas características dos direitos humanos, eles são interdependentes no sentido de que eles se complementam, certo? Não existe aí uma hierarquia entre um e outro. Históricos, ou seja, eles evoluíram com o tempo, são protetivos, relativos e vedação aí o retrocesso, ou seja, proibição
do retrocesso. Essas são as características aqui dos direitos humanos, só fazendo aquela breve revisão. Agora eu quero saber, conforme o contexto aqui da questão, qual característica se identifica. Então, pausa o vídeo, marca aí a sua alternativa e vamos para o gabarito. Pessoal, nesse sentido, o texto traz uma característica aí da historicidade, beleza? Gabarito da nossa questão número 1, letra A, historicidade. Então, de fato, a historicidade é a característica de direitos humanos que preceitua que eles vêm de uma evolução histórica, de gradativas conquistas, estando em constante expansão. Então, o texto ele traz essa característica ao mencionar que são direitos históricos, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todos. Então, aí é conceito básico da característica de historicidade, beleza? Então, gabarito da questão número 1, letra A. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, então vamos lá. A questão número 2 em tela diz assim, os direitos humanos foram construídos e consolidados ao longo da história, por meio de lutas e conquistas marcadas por eventos históricos significativos. Com base nisso, assinala a alternativa correta. A letra A trouxe a seguinte situação. A Declaração Universal de Direitos Humanos, aprovada pela ONU em 1948, consolidou os direitos básicos universais aplicáveis a todos os seres humanos, independentemente de sua origem. Pessoal, nada aqui a comentar, corretíssimo, gabarito da questão número 2, letra A. Então, de fato, senhores, a nossa Declaração Universal de Direitos Humanos ela foi adotada e proclamada pela Assembleia Geral da ONU em 10 de dezembro de 1948. Então, lembre-se dessa data, 10... aqui do 12, né? 10 de dezembro de 1948. Muitas questões gostam de cobrar aqui essa parte mais histórica, certo? No qual foi consagrada direitos e liberdades fundamentais aplicáveis a todas as pessoas, consolidando a ideia de direitos universais, conforme pode se verificar lá no artigo 2.1 da nossa DURES, da nossa declaração. Então, ele traz aqui, todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Então, veja que ela abarca em todos os seres humanos, beleza? Então, gabarito aí da nossa questão número 2, letra A. Mas vamos identificar o erro das demais alternativas. A B diz assim, a universalidade dos direitos humanos permite que algumas culturas ou religiões possam renunciar a certos direitos de forma legítima, desde que respeite suas tradições locais. Pessoal, negativo, certo? Ao contrário aqui do afirmado, uma das características dos direitos humanos é a irrenunciabilidade, na qual os direitos humanos são inerentes à condição humana e não podem ser retirados ou abandonados por vontade própria. Então, lembra que não teremos um direito superior ao outro, eles se complementam, certo? Então, não posso ter um direito sobrepujado aqui por outro, certo? Então, esse direito é universal para todos os humanos e não vai ter aqui exceção de que eles possam renunciar a certos direitos que eles já tenham adquirido. Não, os direitos eles vão sendo adquiridos ao longo do tempo sem que os outros sejam renunciados, certo? Então, letra B incorreta. A letra C diz assim, os direitos humanos são inalienáveis, mas podem ser renunciados em situações de emergência ou crise. Não, negativo, certo? Nós não temos essa exceção de renúncia de direitos nessa situação aqui, certo? Na realidade, os direitos humanos eles são concebidos como inalienáveis, certo? Não podem ser legitimamente entregues ou suprimidos por uma pessoa como se deixasse de ser humana, certo? Nem mesmo em situações aí de emergência ou crise. E a letra D diz, a Revolução Francesa não teve impacto direto na consolidação dos direitos humanos, sendo mais focada em reformas econômicas. Pessoal, negativo, vejam aqui essa parte mais histórica, certo? Contrário aqui da nossa alternativa, a Revolução Francesa, e em particular a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, teve impacto direto e profundo na consolidação das ideias modernas sobre direitos, bem como influenciou muito as tradições jurídicas e políticas que mais tarde alimentaram o desenvolvimento dos direitos humanos modernos, não sendo meramente uma reforma econômica, beleza? Então, gabarito da nossa questão número 2, letra A, seguimos para a nossa próxima questão.
Pessoal, então vamos lá. O questão número 3 em tela diz assim, ó. Os direitos humanos se baseiam em conceitos fundamentais que guiam a dignidade humana e a justiça social, com sua estrutura normativa formada principalmente por princípios. Sobre o assunto, avalie as proposições. Então vamos lá, pessoal. Nós temos aqui uma, duas, três afirmativas. Vamos analisá-las uma a uma. A primeira diz assim, ó, a dignidade da pessoa humana é um dos principais fundamentos dos direitos humanos e confere valor universal ao indivíduo. Pessoal, perfeito, certo? É tanto que nossa Constituição, ela traz aí que é um dos princípios, né, da nossa Constituição, aí, a República Federativa do Brasil, ela é formada pela união indissolúvel, dos estados e dos municípios do Distrito Federal e constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamento. Então, é um fundamento a dignidade da pessoa humana, certo? Então, correto aqui o item 1, certo? Item 1 aqui, correto. O item 2 diz assim, ó, a teoria geral dos direitos humanos é essencialmente religiosa, pois se baseia em preceitos vinculados à moral religiosa. Pessoal, negativo, certo? Teoria geral dos direitos humanos, elas não são essencialmente aí religiosas. Importante destacar que o corpo teórico contemporâneo dos direitos humanos, ele é laico, fundamentando-se em princípios filosóficos, jurídicos e políticos voltados à dignidade, liberdade e igualdade humana, certo? Então, a legitimidade atual dos direitos humanos decorre de consensos internacionais e normas jurídicas e não de dogmas religiosos, beleza? Então, item 2, incorreto. E, por fim, o item 3 diz assim, ó, a estrutura normativa dos direitos humanos se organiza com maior incidência de princípios do que de regras, oferecendo flexibilidade na sua aplicação. Pessoal, perfeito. Correto aqui, ó, de fato, certo? De fato, os direitos humanos, na sua estrutura normativa, são compostos majoritariamente, ou seja, sua maior parte, por princípios e não por regras aí estritas, beleza? Então, nós temos aqui, ó, o 1 e o 3 correto, sendo um gabarito da nossa questão número 3, a letra C, não é isso? Ó, apenas as proposições 1 e 2 estão corretas, beleza? Então, gabarito letra C, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. A questão número 4 diz assim, ó. A Declaração Universal de Direitos Humanos, em seu artigo 23, assegura direitos fundamentais relacionados ao trabalho. O texto reconhece o direito ao emprego digno, à igualdade de remuneração e à organização sindical. Com base nesse artigo, assinale a alternativa incorreta. Então, vejam só, pessoal. Vamos marcar aqui a alternativa errada, beleza? A letra A diz assim, todo ser humano tem direito ao trabalho, mas pode ter seu acesso limitado por motivos religiosos. Pessoal, negativo. De cara aqui já é o gabarito da nossa questão número 4, a letra A. Por quê? Falar aqui que pode ter seu acesso limitado por motivos religiosos. Negativo. O artigo 23 da nossa Declaração Universal de Direitos Humanos, ele assegura o direito ao trabalho de forma universal, sem qualquer discriminação. Então, ao afirmar que o acesso ao trabalho pode ter seu acesso limitado por motivos religiosos, a alternativa aqui contradiz diretamente o exposto no nosso artigo 23, beleza? Então, errado. De cara aqui já é o gabarito da nossa questão número 4, mas vamos confirmar aqui, lendo aqui as outras alternativas, ó. A B diz, todo ser humano tem direito ao trabalho, beleza. A livre escolha de emprego, as condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Corretíssimo, beleza? A C diz, todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho, perfeitamente. Letra D diz, todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção de seus interesses, também correto. E letra E diz, todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Perfeito, senhores, todos eles aí conforme a nossa Declaração Universal de Direitos Humanos, a única alternativa incorreta sendo o gabarito da nossa questão número 4, letra A. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, então vamos lá. A questão número 5 diz assim, ó. De acordo com o artigo 21 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano tem direito à participação política. O artigo trata da importância da vontade popular e do acesso igualitário ao serviço público. Sobre esse direito, analisa as afirmativas abaixo. Então, temos aqui 3 afirmativas. Vamos analisá-las uma a uma. A primeira diz, a vontade do povo será a base da autoridade do governo.
Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. Pessoal, perfeito, correto aqui, ó. O item 1 aqui, correto, conforme a nossa Declaração Universal de Direitos Humanos. A 2 diz, ó, apenas os cidadãos com ensino superior completo podem votar e ser eleitos. Pessoal, negativo, não apenas cidadãos com ensino superior completo que podem votar e ser eleitos, certo? É errado aqui ao restringir aos que têm ensino superior. Negativo. E o item 3 diz, o acesso ao serviço público deve ser restrito aos nascidos no país. Negativo, certo? Veja que todo ser humano tem igual direito e acesso ao serviço público do seu país. Então, é errado aqui o que traz o item 3. Então, apenas o item 1 correto, sendo o gabarito da nossa questão número 5, letra D. Perfeito? Então, vamos lá, finalizando aqui a nossa quinta questão. Seguimos para a nossa próxima questão. Pessoal, então vamos lá. A questão número 6 diz o seguinte, ó. A educação é fundamental para a promoção da dignidade, da igualdade e da construção da paz. De acordo com a Declaração Universal de Direitos Humanos, todo ser humano tem direito à instrução. Nesse contexto, assinale V para verdadeiro e F para falso nas afirmativas a seguir. Então, vamos lá. Nossa primeira afirmativa diz assim, ó, a instrução é gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. E aí, pessoal? Senhores, perfeito, certo? Conforme aqui é o nosso artigo 26 lá da DUDE. Vocês podem estar conferindo aí, artigo 26 da DUDE. Então, a primeira afirmativa está verdadeira. Essa instrução é gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A segunda afirmativa diz assim, a instrução elementar é obrigatória, também correto, assim como está no artigo 26, verdadeiro. E o item 3 diz, a instrução técnico-profissional deve ser acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito, também aqui, ó, perfeita, certo? Isso aqui, pessoal, está relacionado lá no artigo 26. Então, todo ser humano tem direito à instrução. A instrução ela será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior está baseada no mérito, certo? Então, esse aqui é o direito à instrução, beleza? Então, todas as afirmativas estão verdadeiras, sendo o gabarito da nossa questão número 6, ó, letra C, V, V e V. Certo? Então, fechando aqui a nossa sexta questão, vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, então vamos lá. A questão número 7 em tela diz assim, ó. De acordo com a Declaração Universal de Direitos Humanos, o documento reconhece que homens e mulheres maiores de idade têm o direito de se casar e construir família, sem qualquer distinção de raça, nacionalidade ou religião. Sobre esse direito, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá, pessoal. Falando aqui, ó, do direito do casar, né? Que inclusive está lá no nosso artigo 16 da nossa DUDE, e a primeira alternativa, letra A, diz assim, o casamento é obrigatório para todos os cidadãos que atingirem a maioridade. E aí, pessoal, o casamento ele é obrigatório para todos? Negativo, certo? Não existe essa obrigatoriedade para o casamento ser obrigatório para todos que atingirem a maioridade. É errado aqui o que está na letra A. A B diz assim, os direitos no casamento variam conforme a religião ou nacionalidade do casal. Também aqui negativo, certo? Não existe essa variação de direitos conforme sua religião ou nacionalidade do casal. Então, todos aí têm os mesmos direitos, certo? Letra B, incorreta. A letra C diz, a família só é reconhecida legalmente quando composta por filhos biológicos. Pessoal, jamais negativo. Inclusive, se pode ter um filho adotivo, não é isso? Então, negativo aqui, a nossa dúvida, ela não restringe a família como ser reconhecida legalmente apenas para aqueles casais que têm filhos biológicos, negativos, certo? A letra D diz assim, ó, o casamento não será válido se não com livre e pleno consentimento dos números. Pessoal, perfeito, correto. Gabarito da nossa questão número 7, letra D. Então, veja que o casamento ele não será válido se não com livre e pleno consentimento dos números, beleza? Então, lá no artigo 16 ele traz, pessoal, para arredondar mais nossa questão, que os homens e mulheres de maior de idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, eles têm o direito de contrair o matrimônio e fundar uma família, mas eles têm um direito, mas não são obrigados. Então, ele goza de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Então, também não depende de questão de religião, nacionalidade para ter determinados direitos. Certo? É interessante também que o casamento ele não será válido se não com livre e pleno consentimento aí dos números, certo? E a letra E diz aqui, ó, o casamento é válido mesmo sem consentimento e livre
livre, pleno dos envolvidos, negativo, como vai de contrapartida da nossa alternativa letra D, certo? Então, a família também, entrando aqui nessa parte, né, da letra C, a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado, certo? Então, pessoal, o gabarito da nossa questão número 7, letra D. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, então vamos lá. A questão número 8 diz assim: a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é um documento marco na história dos direitos humanos, elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é incorreto afirmar aqui. Então, pessoal, nós vamos marcar aqui a nossa alternativa errada com relação à nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, beleza? A letra A diz assim, toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que a sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público, em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas. Pessoal, perfeito, certo? A letra A está correto. Isso em conformidade lá com o nosso artigo 11 da nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Então, todo ser humano aí, ele presume-se sim inocente, até que seja provada aí a sua culpabilidade, o processo aí legítimo, beleza? Então, ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitui delito perante o direito nacional e internacional. Também não será imposta penas mais fortes do que aquela que no momento da prática era aplicável ao delituoso, certo? Então, aí são questões relacionadas aí a cometimento de delitos, beleza? A letra B diz assim, todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento em todos os lugares da sua personalidade jurídica. Também correto, perfeito. B aqui correto, certo? Isso aqui, conformidade com o artigo 6 da nossa DUD. Ela traz justamente isso aí, que todo ser humano tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. A letra C diz assim, toda pessoa tem direito em plena igualdade a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal dependente e parcial que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida. Pessoal, vejam só. Questão alternativa letra C incorreta, certo? Falando aqui, julgada por um tribunal dependente e parcial, negativo. Muito pelo contrário. Ao contrário do afirmado, a pessoa ela tem direito a seu julgamento por um tribunal independente e imparcial, conforme está lá no artigo 10 da nossa DUD. Então, todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele, beleza? Então, letra C aqui será o gabarito da nossa questão, pois é a alternativa incorreta, certo? Só para finalizar aqui, vamos ver as outras alternativas para confirmar, não é isso? A letra D diz, ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado, perfeito, isso aqui em conformidade com o artigo 9º da nossa DUD. E letra E diz, toda pessoa sujeita a perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar de asilo em outros países, correto, conforme o artigo 14 da nossa DUD. Então, a única que está em desacordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos é a letra C, gabarito da nossa questão, certo? Então, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, então vamos lá. A questão número 9 diz assim, um apátrida é um indivíduo que não é titular de nenhuma nacionalidade. É uma condição que pode acontecer até mesmo dentro do próprio país quando, por exemplo, uma minoria não é reconhecida na legislação nacional por discriminação ou outros fatores. Porém, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, determina em seu artigo 15 que... Então, temos aqui as afirmativas, vamos ver quais estão corretas. Aonde diz assim, todo indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade, perfeito, certo? Isso aqui está lá no item 1 do nosso artigo 15. Todo ser humano tem direito, sim, a uma nacionalidade. O 2 diz, todo brasileiro tem direito a ter quantas nacionalidades quiser, negativo, certo? Não se trata de um direito previsto na DUD, você ter aqui quantas nacionalidades quiser, então 2 errado, 1 correto. A 3 diz assim, ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade, perfeitamente. E tem 2 lá do nosso artigo 15, ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade, correto.
E o item 4 diz assim, ó, ninguém pode ter mais que uma naturalização. Também não está previsto aqui, não existe essa previsão na DUD, errado. Então, nós ficamos com o item 1 e 2 correto, né? Sendo o gabarito aqui da nossa questão. Letra 1 e 2 corretos, cadê, Jesus? 1 e 3, perdão, 1 e 3 correto aqui, letra E. 1 e 3 correto, certo? Então, gabarito da nossa questão número 9, letra E. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, então vamos lá. Chegando aqui a nossa 10ª questão, para finalizar aqui mais uma bateria de questões focando no nosso concurso da Polícia Penal do Estado do Espírito Santo, beleza? Focando aqui na nossa banca IDECAP. Vamos finalizar com chave de ouro. Peço a vocês que ao final desse vídeo, coloque aqui nos comentários quantas questões vocês conseguiram acertar, beleza? Então vamos aí para a nossa última questão que diz assim, ó. É correto afirmar, com base no que define a Declaração Universal de Direitos Humanos, letra A solidariedade constitui fundamento da liberdade. Pessoal, negativo. Veja que lá no preâmbulo da nossa Declaração Universal de Direitos Humanos, ela traz assim, ó, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Então, essa parte aí que é o fundamento da liberdade e não solidariedade. A letra B diz assim, o conhecimento e o desprezo dos direitos do homem conduziram a atos da bárbara que revoltam a consciência da humanidade. Pessoal, vejam só, na verdade não seria o conhecimento, e sim o desrespeito e o desprezo desses direitos, não o conhecimento, seria o desrespeito, conforme está lá no preâmbulo, certo? Considerando que o desrespeito e o desprezo pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram aí a consciência da humanidade. Beleza? Então é errado eu colocar aqui em conhecimento. A C diz assim, ó, a proteção dos direitos do homem se dá através de um regime de deveres. Não é através de um regime de deveres, e sim de, isso mesmo, direitos. Beleza? Então, letra C, incorreta. A letra D diz assim, a Declaração Universal de Direitos Humanos foi promulgada pelo Parlamento francês. Não, senhores. A Declaração Universal de Direitos Humanos foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, certo? Quando? No dia 10 de dezembro de 1948. Então, é errado. Logo nos restou a letra E, sendo o gabarito da nossa questão número 10, que diz, ó, toda pessoa tem direito a recurso efetivo para as jurisdições nacionais competentes contra os atos que violam os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Perfeitamente correto aqui, nossa alternativa letra E, sendo o gabarito da questão número 10. Beleza? Então, fechando aqui as nossas 10 questões hoje para Polícia Penal do Espírito Santo, em cima da nossa disciplina de Direitos Humanos, certo? Lembrando, pessoal, material de estudo está disponível aqui para vocês. Corre lá no meu WhatsApp, fala comigo. Professor, eu quero uma amostra do Vadimeco da Polícia Penal do Espírito Santo. Quero o edital verticalizado gratuito. Eu tive esse edital aí sem custos algum, beleza? Então, pessoal, minha gratidão a todos vocês chegaram até o final. Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus.